Olá, pessoal, tudo bem? Anne Santana, novamente na área. Eu vou estar falando aqui para vocês sobre como escrever um livro. Eu fiz uma prévia aí, falando que eu escrevi o meu primeiro livro, um sonho, realizei um sonho de escrever o primeiro livro, só que eu não imaginava que o livro seria esse tema, bem polêmico, e assim, sei que eu posso passar por algumas represárias por causa do livro, mas estou muito feliz, Deus me deu força e fez com que eu recordasse muitas coisas e algumas coisas que eu não recordei, eu procurei algumas pessoas, né, e conversei sobre a história e fui lembrando. Ai, Anne, eu quero escrever um livro, o que eu faço? Calma, gente. O difícil do livro, quer dizer, o difícil de tudo na vida, é começar. Você começou, você vai longe. Então, aqui eu vou estar dando algumas dicas para vocês de como você realizar o seu sonho, ok? Vou estar fazendo vários vídeos falando, vou explicar como que você escreve, como é que você coloca a ideia no papel, como é que você faz a diagramação. A diagramação, para quem não sabe, é a formatação do livro, é diferente das normas da BNT. Tem uma formatação para cada tamanho específico de livro que você quer. Vou estar falando sobre a publicação também, qual editora que é melhor para você estar publicando, como o autor Esqueci o nomezinho agora, gente. Independente, tá? Para você publicar como autor independente, estudando, que você vai ver que não é difícil, gente. Você tem que começar da maneira certa. Não adianta querer atropelar. Comece da maneira certa, ok? Então, vamos lá. Como escrever um livro? Primeiro, defina sobre o que você quer falar. Qual é o tema que você quer usar? Eu quero falar sobre cachorro. Tudo bem. Sobre cachorro. Anota o seu possível tema. Depois que você fez essa definição, você vai começar a pensar na história, né? Como é o que você vai escrever sobre o cachorro. Você já pode até já ir fazendo um resumo sobre o que você quer fazer. Livre-se da autossabotagem, ok? Ai, Anne, eu não quero mais escrever, vou escrever isso não, que isso é perca de tempo. O mundo hoje tá só no digital, ninguém mais tá querendo um livro físico. Ai, não vou. Mas se você começar a se autossabotar, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, escrever um livro e vai deixar esses pensamentos negativos tomar conta de você. Tá ok. Você, pronto, tirou esse negócio de se auto-sabotar da mente, você vai fazer o seguinte, vai fazer 3 perguntas para você. Para quem vai escrever? Por que criar essa história? E qual é o seu diferencial? Vou escrever sobre o cachorro, mas sobre o que eu vou escrever dos cachorros? Vamos delimitar os tópicos, né? Eu vou escrever a origem do cachorro, como é. Vou contar a história do cachorro, né? Que ele chegou a ser doméstico, até ele chegar a ser doméstico. Vou contar também sobre como cuidar do cachorro, dar banho, tosa, pentear, desembolar pelo. Vou falar também sobre a gestação, vou falar sobre os cuidados até a cachorra. A gente fala parinho, nosso linguajar, né? Eu não sei se existe outro linguajar aí mais técnico, né? Vamos falar o nosso linguajar. Quais são os cuidados, os filhotes, né? Quais são os cuidados com os filhotes? Ok, delimitou os tópicos que você vai escrever no seu texto, beleza. Então, você já sabe o que você vai escrever. Para quem você vai escrever? O seu público-alvo são as pessoas que gostam de animais de estimação. Então, você tem que pensar como as pessoas que gostam de animais de estimação para você escrever esse livro. Por que criar esse livro? Por que você quer falar sobre o cachorro? Ah, porque eu vejo muitos cachorros abandonados na rua, eu vejo muitos cachorros sendo maltratados, orientar as pessoas que deixar o cachorro com pelo embolado é um crime, maltrato, né? Caracterizado como maltrato, não trocar a água dos cachorros, não lavar as vasilhas, não colocar comida na quantidade certa, também é caracterizado maus tratos. Tem muita gente que não sabe isso, ok. Qual é o seu diferencial? Realmente falar para essas pessoas
que não cuidar dos seus animais de estimação da maneira que se deve ser cuidado é crime e ele pode ser penalizado. Ok, esse é o seu diferencial, beleza? Então, aqui, para eu fazer, como eu estava falando para vocês, para eu escrever esse livro aqui, O Fundo do Poço, eu fiz um pequeno resumo sobre o que era, por que eu iria colocar esse fundo do poço. Porque eu poderia colocar outro título, como Quebrando o Silêncio. Porque eu estou contando aqui, gente, a história real, aconteceu comigo, tá? Não estou usando a primeira pessoa, eu estou usando sempre a terceira pessoa. Não estou falando, aconteceu comigo, isso, eu, não. Eu estou contando a história, eu estou narrando uma história que aconteceu comigo, é uma crônica, tá? Tem os tempos ali certinho, os cronogramas de tempo que aconteceu. Tem sim história de abandono infantil, tem história de abuso sexual infantil, tem a história de assédios e assédios que ocorreram dentro da igreja, tá? Mas dentro da igreja, Anne, nossa, você vai ter coragem? Como que você teve coragem de falar? Gente, são assuntos que são tabu, né? É tabu e as pessoas se calam quando acontecem esses assuntos dentro da igreja, para não escandalizar, para você não ficar mal falada, porque a maioria das vezes você sempre é errada, a pessoa agredida sempre é a errada, sempre teve um motivo para aquela pessoa ir lá e te assediar ou então te abusar sexualmente. Então, assim, nós que passamos por isso sabemos que nós não demos motivo. Mas as pessoas, a gente acaba se calando justamente por isso, porque a gente pensa no que o outro vai falar. E tá na hora das pessoas falar mesmo, mas falar, gente, coisas que realmente acontecem e não ficar inventando histórias, tá? Você não tem medo de escandalizar a obra de Deus? Não, não tenho, porque eu não tô escandalizando a obra de Deus, eu tô contando histórias que aconteceu e que ainda pode ser que aconteça, né, dentro das igrejas, porque esses assuntos são assuntos que é cotidiano, gente, e acontece por pessoas de nossa confiança. Mas você foi assediado só dentro da igreja? Não, não fui assediada só dentro da igreja. Então, tem história de fome também, passei por algumas situações aí que me faltou alimento, decepções, muita decepção, bullying, sofri muito bullying quando eu era criança, como que eu consegui passar por essa situação, o que eu coloquei na cabeça para eu conseguir vencer. Então, assim, são coisas que aconteceram, tá? Histórias reais. E no final disso tudo, quando eu pensei que estava tudo resolvido na minha vida, aí vem um diagnóstico de um tumor. Fui diagnosticada com um tumor, o gromo tipânico. Tem um vídeo no canal aí falando sobre esse gromo tipânico. Antes desse gromo tipânico, eu tinha sido diagnosticada como ansiedade. E, na verdade, segundo o outro médico que me atendeu, não era uma ansiedade, era o gromo tipânico. E aí, dentro da história aqui, você vai ficar sabendo o que aconteceu nesses períodos, tá? De ansiedade, gromo tipânico, a minha viagem para tratamento. Então, tem tudo isso aqui de maneira não cansativa, eu escrevi de uma maneira bem dinâmica, tá? Para não cansar vocês a fazer a leitura. Depois que você fez o resumo do seu livro, você já sabe o que você quer escrever, então você precisa escolher o gênero que você vai abordar. Você vai escrever de forma no gênero lírico, poético, que nem um soneto, uma poesia, né? Como é que você vai escrever? Lembrando que no gênero lírico, o escritor ele sempre usa a primeira pessoa. Então, o meu livro ele não é lírico, porque eu não coloquei a primeira pessoa. Você vai escrever da maneira narrativa, aí você tem que saber o que é o gênero narrativo, quais são os elementos que para fazer uma construção de um texto narrativo, de um livro, né, narrativo, com gênero narrativo, quais são os subgêneros dele, e depois que você identificar tudo isso, você fala assim, não, eu vou escrever
no gênero narrativo e no subgênero de crônicas. Aí tem o dramático, que já é a parte já mais teatral, né? Não vai ter muita narração, vai ser poucas narração, vai ter mais diálogos. Aí você vai escolher se você vai encenar na tragédia, comédia, tragicomédia e assim por diante. Terceiro, escolha uma rotina de escrita. Depois que você determinou o tema, fez o seu resumo do seu livro, já sabe para quem vai escrever, você agora vai organizar a sua rotina. Você vai escrever quantas páginas por dia? Quantas horas você vai escrever? Você pode escrever de 3 a 4 páginas por dia, que não vai ser cansativo para você. E você pode escolher 1 hora ali, 1 hora, 2 horas para você estar escrevendo essas páginas. Você pode estar fazendo também o quarto tópico aí, você pode estar fazendo aí uma lista dos personagens e a característica de cada um para você não se perder no meio da história, né? Colocar a característica de um personagem que você colocou lá no começo da história, lá no meio você colocar outra característica e confundir a mente do leitor. E criar um cenário também. Qual é o cenário onde vai acontecer essa história? Na fazenda, na casa, na igreja? Vai ser vários cenários? Então, você escreve em cada tópico, cada cenário que vai ser utilizado. Você vai escrever diretamente no Word, vai fazer um rascunho no caderno para depois digitar no Word? São coisas que você também precisam ter em mente. O que é a diagramação? A diagramação é a formatação do seu livro. Qual é o tamanho da página, né? O tamanho do seu livro, qual é a largura, como que você... o parágrafo, como é que vai ficar, tá vendo? Isso aqui é a diagramação do seu livro. Aí nós temos vários tipos de tamanho, vai depender da editora que você vai publicar o seu livro. E aí seria bom você, antes de começar a escrever seu livro, você pensar em qual editora que você vai poder estar escrevendo esse livro, para você estar fazendo a formatação já dentro dos padrões daquela editora. Cada editora tem os seus padrões. E aqui, o meu, eu estou publicando pela Wicrep. Foi a que eu achei mais fácil para estar fazendo essa publicação. Então, assim, você vai lá no layout, vai abrir o Word, vai lá no layout, vai vir aqui em configuração de página, margens, que é esse aqui, ó, margem. Você vai colocar lá superior, inferior 2,5, interna 2, externa 1,5. E essa medianize aqui, você coloca 0,5. A orientação do papel, você vai deixar retrato. Aí você vai lá no menu páginas, várias páginas, deixar a página espalhada. E em visualização, você vai colocar aplicar A no documento inteiro. Depois, você vai vir aqui no papel, clica no papel e vai colocar a largura. No meu caso aqui, eu coloquei o meu livro, tá 14 por 21. Eu achei um tamanho, eu considerei um tamanho ótimo, né? Não achei necessidade de ser maior que isso, não. O meu livro tem 130 páginas, então esse tamanho aqui eu achei ótimo. Então, a largura do livro, que é essa parte aqui, né, 14,8, você vai colocar na formatação aqui do papel 14,8 e a altura 21. Na verdade, ele é 14 por 21, mas na configuração do papel, você vai colocar a largura 14,8, por causa da diagramação. Aí a fonte, eu tô usando Arial no texto todo, Arial tamanho 12, e no título eu tô usando esse nome tá escrito aí, e tamanho 14. Você pode tá usando qualquer letra que você quiser, eu tô usando essa porque é a padrão, né? Todos os livros que eu vejo sempre tem, tá uma letra assim, né? Então eu segui a padrão. Aí você escolhe, não tem uma determinada letra não. O título você pode colocar qualquer fonte também, não tem problema. Eu coloquei tamanho 14 no meu título. E para você fazer o capitular, que esse livro aqui, ele não tá... Não tinha colocado na formatação aqui o capitular. Mas para você colocar aquela letrinha que quando começa aqui no início, ó, de cada capítulo, ela fica destacada. Então, para se destacar, no caso, esse T aqui, do primeiro parágrafo do capítulo, você vai ir lá em inserir texto e clicar lá em capitular, que aí ele vai ficar bonitinho. Depois, você vai lá no layout, né? Você vai colocar cabeçalho 1,5, 1,5.
superior, você vai deixar no documento inteiro, né? Não vai deixar nessa seção, não, aqui. Aplicar no documento inteiro, depois clicar OK. Aí aqui, você vai colocar capa, aí você vai pular uma folha, vai colocar a contracapa, que é esse aqui, folha de rosto, né? Aí você, aqui eu coloquei essa fonte, mas você pode estar colocando outra que você achar mais bonita, que você quiser utilizar, né? Aí, tamanho 24, e aqui, dependendo da letra, esse 24 vai ficar pequeno, então você tem que aumentar, então você que vai ver aí. Aí, esse aqui, o subtítulo, se tiver subtítulo, você coloca um tamanho, um tamanho a menos. Aí, aqui, depois você colocou aquela parte lá, você vai para outra folha e vai vir aqui, ó, editora, vai colocar, essa parte aqui é dos direitos autorais, né? Vai escrever esse aqui. Depois eu vou fazer um vídeo formatando na prática para vocês. Aqui é só por cima o que você precisa saber antes de começar a escrever o livro. A ficha catalográfica, você vai entrar pelo site da Câmara Brasileira de Livros. Eles lá vão te dar, você vai pagar o número do ISBN, e você vai decidir se você quer a ficha catalográfica deles ou você mesmo vai fazer. Eu pedi para eles fazerem a ficha catalográfica para mim desse aqui, e os outros que eu forem fazendo, sim, gente, vai ter outros livros, sim, em nome de Jesus. E os outros que eu for fazendo, eu vou seguir só o modelo dessa ficha catalográfica aqui, para não precisar pagar de novo. Dizem que é obrigatório ser feito por uma bibliotecária, né? Mas só que isso aí eu vou estudar direitinho ainda para ver se é obrigatório, mas eu já vi vídeos aqui no YouTube dizendo que a própria pessoa, o próprio autor pode estar escrevendo. Aí você vai colocar uma página para oferecimento, outros para agradecimento, a epígrafe. Epígrafe são citações de outras pessoas que têm a ver com o seu livro. No meu caso aqui, eu coloquei 3 livros da Bíblia, que marcaram bastante a minha vida durante todo esse processo que eu passei. Então, eu coloquei 3 capítulos, 3 livros, né? 3 versículos diferentes da Bíblia. Aí, o sumário, tá? Depois eu vou estar explicando para vocês como é que você faz isso aqui automático, para você não ficar digitando cada capítulo e fazendo um monte de pontinho, colocando o número da página na frente. Depois eu vou explicar para você como é que você faz isso. Aí vem a introdução. Você pode prestar atenção, ó, que o título aqui é diferente, né? E o corpo do texto é outra letra. Essa letra aqui é Times 12 e essa aqui é aquela Ace, não sei falar inglês, gente. Então, é aquela lá que eu deixei lá no começo lá, falando sobre o tipo de fonte. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a diagramação. Vou estar explicando para vocês na prática como é que você vai fazer a diagramação do seu livro. Esse daqui é só para você saber o que você precisa para começar a escrever o livro, tá? Depois que você teve tudo isso na sua mente, o que você precisa, então fica mais fácil. Eu tive bastante dificuldade porque para eu tinha que já começar a escrever o livro e depois mexer com formatação, e aí deu muito trabalho. Então, os próximos que eu for fazer agora vai ser mais fácil? Vai, porque eu já vou saber como é que faz a diagramação, então eu já vou escrever já tudo diagramado e depois que terminar eu já mando para a professora para estar revisando. Você pode estar procurando uma professora por fora, né, para a professora de português, de letras, para estar fazendo essas correções, ou você pode entrar em contato tem algumas editoras que fazem isso para você, a parte da diagramação, capa. Eu preferi eu mesma fazer, não quis pagar para fazer capa. A única coisa que eu paguei aqui nesse livro aqui foi para fazer a correção, a revisão do texto. Foi a única coisa que eu paguei. As outras coisas foi tudo eu que fiz. Capa, bonitinho, contracapa, ó, ficou assim, tá vendo? Foi tudo eu que fiz isso aqui, essa formatação todinha aqui foi eu que fiz. Então, eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu fiz, tá? E no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.